Casa de Efraim, integrantes do Reino do Norte, parte da Igreja de Cristo? Livro do profeta Oséias, capítulo 13, versículo 14, diz: Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Oséias capítulo 13, versículo 14, é um tratar de Deus com a casa de Efraim, isto é, com as tribos do Reino do Norte. O contexto histórico imediato deste texto fala a respeito da invasão da impiedosa Assíria, ocorrido em 722 a.C., aproximadamente, culminando assim na diáspora da grande maioria do Reino do Norte, com uma pequenina exceção de alguns poucos que pediram guarida em Jerusalém para a casa de Judá. Oséias capítulo 13, verso 16. Samaria, ou Samaria, virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas grávidas serão fendidas pelo meio. Isso se cumpriu, historicamente, em 722, na invasão dos assírios. Já com relação ao contexto profético para o tempo do fim, contexto este do qual não se deve tirar a casa de Efraim, nós podemos destacar o texto inicial: Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. O apóstolo Paulo, por sua vez, vai explicar que tal acontecimento profético, no qual a casa de Efraim, isto é, os do Reino do Norte, espalhados pelo mundo, vivendo como gentios estrangeiros, mas ainda com o DNA de Abraão, de Isaque e de Jacó, se cumprirá na ressurreição para o arrebatamento da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo aplica o que está escrito em Oséias 13, verso 14, à igreja de Cristo. Mas por que ele faz isso? Será que o apóstolo Paulo removeu a casa de Efraim e introduziu a igreja como algo distinto da casa de Efraim? Será que o apóstolo Paulo fez esta substituição? Será que Paulo jogou o contexto histórico profético no lixo? Não. O apóstolo Paulo sabia, entendia que a real configuração da Igreja de Deus e de Cristo consiste nas duas casas de Israel, cujos integrantes são crentes em Deus e no Messias de Israel, que consistem no Israel de Deus, segundo o Espírito, segundo a promessa, a semelhança de Isaque, aqueles com os quais verdadeiramente o novo pacto foi feito por Deus na cruz, conforme Jeremias, no capítulo de número 31, versículos 31 ao 33, aonde lemos: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Com a casa de Israel trata-se da casa de Efraim, as tribos do Reino do Norte. E com a casa de Judá, as tribos do Reino do Sul. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito.
porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, a casa de Efraim, as tribos do reino do norte. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então o novo pacto foi feito com as duas casas de Israel, com integrantes das tribos das duas casas, nas quais o reino de Israel unificado veio a se tornar após a morte de Salomão, e segundo o propósito de Deus. Logo, é impossível desassociar, por exemplo, a casa de Efraim em se tratando de integrantes do Reino do Norte espalhados pelo mundo, vivendo como gentios estrangeiros, mas ainda com o DNA de Abraão, Isaque e Jacó, da Igreja de Cristo. É impossível desassociar Israel, em se tratando especificamente da casa de Efraim, da Igreja de Cristo, porque uma parte da igreja consiste na casa de Efraim e a outra parte consiste na casa de Judá. É por isso que o arrebatamento vai ocorrer após a casa de Judá, no tempo para o fim, se arrepender, clamar, para então o Messias vir, e ao verem ele nas nuvens do céu com os santos anjos, se lamentarão em arrependimento, e então, só então, é que o arrebatamento acontece com as duas casas de Israel, crentes em Deus e no Messias, sendo arrebatada juntamente com os gentios dentre as nações que creram no mesmo evangelho, exerceram a mesma confiança no mesmo Deus e no mesmo Messias. E quando é que isso vai acontecer? Em um contexto de batalha. E que batalha é esta? A batalha no Vale do Megido, no Vale de Josafá, o Armagedon, que terá como cabeça Gog, o anticristo da terra de Magog, com o seu exército, que serão reunidos segundo o propósito do Deus soberano, para ele mesmo, através do seu Messias, do seu ungido, destruir a todos estes inimigos. E Deus diz que isto será um grande sacrifício no dia da vingança, que Deus oferecerá em forma de ceia, a ceia do grande Deus para as aves do céu. O apóstolo Paulo ainda usa o linguajar de semeadura, que tem forte ligação com a casa de Efraim. Gentios estrangeiros, mas ainda com o DNA dos patriarcas, que foram espalhados, dispersos, no sentido de semeadura por Deus. Deus os espalhou, os plantou como sementes no solo das nações para onde foram espalhados, semeados, dispersos em decorrência da diáspora ao fim do cativeiro assírio, para no tempo determinado, após a cruz, ocorrer um subir da terra, no sentido de brotar, um ressuscitar. E aí nós temos varas de zambujeiro, de oliveira não cultivada, que é uma referência à casa de Efraim, sendo enxertadas, introduzidas na boa oliveira, que ao fim da obra configura-se o Israel de Deus, o verdadeiro Israel, os verdadeiros filhos de Abraão, Isaque e Jacó, a semelhança de Isaque e não a semelhança de Ismael, meramente segundo a carne, para então o arrebatamento ocorrer e então as duas casas de Israel unificadas
terão um único cabeça sobre si, a saber, o Messias. 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 ao 57. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Conclusão: o apóstolo Paulo enxergou na casa de Efraim a igreja de Cristo. Por isso, uma palavra que tem forte ligação com a casa de Efraim, Paulo aplica à igreja de Cristo, porque ele entendia, como um bom conhecedor das Escrituras, que a real configuração da igreja consiste nas duas casas de Israel. Consiste em integrantes das duas casas de Israel, com os quais o novo pacto foi feito por Deus na cruz no Calvário.